Olá pessoal, agora sim, no vídeo passado eu mostrei a limitação a respeito do comportamento da fase 1 e fase 2 nas diferentes etapas do circuito, as limitações que você tem com a chave teste. Você tem que ter conhecimento do circuito a respeito de como você vai usar a chave teste, senão o que mais acontece é pessoas nos darem diagnósticos errados, devido a não saber usar a chave teste, ou ele sabe usar a chave teste, ele sabe que quando acende tem tensão, mas ele não sabe usá-la em conjunto com a interpretação do circuito. Vamos usar aquele circuitinho já novamente, que estamos fazendo um estudo, desse circuito. Aqui, como é que agora eu vou ver aquilo tudo que eu falei para você com o multímetro? Nas 3 etapas de funcionamento do circuito, primeiro, as 4 lâmpadas estão desligadas. Se estão desligadas, os 2 interruptores estão abertos. A fase 2 vem, atravessa as lâmpadas e bate aqui. Atravessa as lâmpadas e bate aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos 8 terminais de conexão das lâmpadas e apenas nos 2 inferiores do interruptor, nós temos a fase 2. E a fase 1 nós temos apenas aqui. O que nós vemos? Ora, se no contato superior do interruptor eu tenho a fase 1, e no inferior eu tenho a fase 2, qual a diferença de potencial entre a fase 1 e a fase 2? É 220. Significa que entre os 2 interruptores, os 2 terminais dos interruptores, superior e inferior, tende a haver 220 quando as lâmpadas estão desligadas. Porque, como eu disse, a fase 2 sobe, passa por elas, breca aqui, passa por elas, breca aqui. Vamos ver se tem 220 aqui entre as duas? Ó, vou botar aqui o meu multímetro na escala de 200, na escala de tensão alternada. Aqui. E vamos medir entre a parte superior e inferior dos interruptores se há 220. Primeiramente vamos ligar o circuito, Se está desligado, pronto, liguei. Olha aqui, parte superior e parte inferior, 220. Agora a parte superior e inferior do outro, 220 aqui, ó. Tá vendo? Só existe 220 volts em cima dos interruptores quando as cargas estão desligadas. Eu vou acender essa daqui, acendi essa daqui. Agora, um interruptor correspondente a essas 2 lâmpadas terá 220. O interruptor correspondente a essas 2 não terá mais 220. Veja, esse aqui terá 220, que é o das lâmpadas incandescentes. Difícil mirar aqui com uma mão, viu? Precisa de um auxiliar. Encontrei 220. O outro não terá 220, mas por que não terá mais nada? Vamos analisar o porquê que isso aconteceu? Isso aconteceu por quê? No momento que eu fechei este interruptor, antes de eu fechar com tudo desligado, a fase 1 ela estava brecada aqui e a fase 2 atravessava as lâmpadas e brecava aqui. Daqui até aqui tinha a fase 1 e fase 2, 220. A partir do momento que eu fecho este interruptor, a fase 1 que está brecada aqui desce e bate aqui em cima e bate aqui em cima. E a fase 2 permanece aqui. Significa que quando as lâmpadas estão acesas, aqui tem fase 1, aqui está fase 1. Não tem diferença de potencial. A diferença de potencial migra para cá. A fase 1 migra daqui para cá. Agora o 220 está onde? Fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Em cima das lâmpadas. Quer ver? Agora nós vamos verificar isso. Vou colocar aqui o multímetro. E vamos colocar em cima da lâmpada. Difícil medir aqui, viu? Eita raiva que me dá conta de prova gigante.
Aqui, ó, 220. Agora aqui, ó, 220. A mesma coisa se eu acender a outra. Eu não vou acender a outra, porque se eu acender a outra, é tão forte que vai ofuscar e você não vai conseguir ver mais nada, né? Mas então, é isso que você verificou aqui no comportamento da tensão nas diferentes etapas do circuito. Com o circuito desligado, com as lâmpadas desligadas, vai dar 220 nos dois terminais dos interruptores. Fase 1 brecada aqui, fase 2 brecada aqui. Isso é tensão, isso não é queda de tensão, pois o circuito está aberto. A partir do momento que eu fechei esse interruptor, a fase 1 que estava aqui, ela desceu para a carga. E a fase 2 que está aqui permaneceu na carga, tendo 220. A diferença é que agora o multímetro não fala para você. Mas o que você está medindo agora é a queda de tensão na carga, que é 220. O multímetro, ele não vai explicar, ó, isso aqui é tensão, isso aqui é queda de tensão. Ele não explica. Ele explica apenas, ele não explica nada, ele apenas mostra 220. É você que tem que ter conhecimento de eletrotécnica para saber a diferença do que você está medindo. Então, é isso que eu estou falando. Esses são os procedimentos de verificação. Se você abrir lá aquele interruptorzinho ali, ó, com as lâmpadas desligadas, tem que ter 220. Se não tiver 220 em cima deste interruptor, então existe algum problema de continuidade no circuito que você vai ter que verificar. E se a lâmpada estiver acesa, você viu que tem que ter 220 em cima. Se tiver 220 em cima de qualquer carga e você medir lá em cima da carga 220 e a carga não acender, a carga tem algum problema, né? O componente está defeituoso, terá que ser trocado. Se não tiver 220 em cima dela, então ela não está acendendo porque não tem tensão em cima dela e não porque ela está defeituosa. É assim que você faz o diagnóstico do problema. Se é um problema do circuito, se é um problema do interruptor, se é um problema da carga ou se é um problema do circuito em geral que você vai ter que ver, tá bom? Falou!